A paz do Senhor, meus irmãos. Nós vamos estudar mais uma lição da revista da Escola Dominical, edição número 55 do CTMIT, Crescendo na Palavra, Jovens e Adultos. E vamos para mais um porquê. Dessa vez, o último dessa sequência, desse trimestre, que é o segundo de 2020. Por que haverá novos céus e nova terra? Uma pergunta. E nós vamos então começar pelas leituras que nos são propostas, dos diversos versículos que nos mostram por onde vamos caminhar com essa resposta, segundo o que a Bíblia nos mostra. Isaías 65, 17 vai dizer assim: Vede, eu crio novos céus e nova terra. Não haverá lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. E na terça-feira é proposto ler Apocalipse 21, 2, que também vai falar de uma nova terra. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, ataviada como a noiva para o seu noivo. Então, já voltado que também haverá uma cidade nova, né? Nova terra, e tem uma cidade que é muito falada nesse período. Isaías, voltando a Isaías novamente, agora 66, 22, então esses são colocados assim mesmo porque conforme eles vão aparecendo na lição, como os novos céus e a nova terra que hei de fazer estarão diante da minha face, diz o Senhor, assim há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. Então Deus está prometendo a Israel que haveria um novo céu, uma nova terra que ele ainda ia fazer, mas que a aliança de Deus com Abraão e consequentemente a sua descendência está aqui, ó. Assim também há de estar a vossa posteridade e o vosso nome diante do Senhor, diante da sua face. Isso é muito bom a gente pegar esses pedacinhos assim, passa às vezes até despercebido na leitura, né? Mas é para a gente prestar bastante atenção. 2 Pedro 3, versículos 7 e 10. 7 e 10. Mas os céus e a terra que existem agora, pela mesma palavra, têm sido guardados para o fogo, sendo reservados para o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas o dia do Senhor virá como um ladrão. Os céus passarão com um grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há serão descobertas. São os trechos mais sombrios da revelação bíblica, né? Nós achamos esses textos muito difíceis, né? Eles trazem uma ideia assim, de uma destruição universal, né? Algo assim que vai envolver o universo e o planeta. Então é algo que não cabe muito na nossa mente, mas está escrito. Nós precisamos de acompanhar. Também na sexta-feira, Salmo 9, 17, nós vamos ver aí mais um modo de Deus falar a respeito do mesmo assunto. E os trechos são intercalados entre o Novo e o Velho Testamento, exatamente porque o que chama a atenção da gente é essa lei da dupla referência. Tá? Salmo 9, 17. Os ímpios serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus. Então haverá uma punição eterna também, apesar de haver um novo céu e uma nova terra. Deuteronômio 10, 14. Já lá no início, quando Deus está revelando, você vai observar um modo de Moisés falar, isso é a leitura do sábado, que chama atenção. Os céus e os céus dos céus são do Senhor teu Deus, a terra e tudo que nela há. Então tem os céus e os céus dos céus, tá? Então observa aí que há diferença, e nós vamos ver mais para o final da lição. Então vamos lá. O texto-chave da nossa lição está na página 71, diz: Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça.
A verdade teológica diz: a maior herança do crente não está nessa terra, e sim na promessa de morar no céu por meio da salvação em Cristo Jesus. A leitura bíblica congregacional está em Apocalipse 21, de 1 a 5, e depois os versículos 24 ao 27. Diz assim: E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia dos céus, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: Escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E as nações andarão à sua luz, e os reis da terra trarão para ela a sua glória e honra, para a cidade, e as suas portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite. E a ela trarão a glória e honra das nações, e não entrará nela coisa alguma que contamine, cometa abominação e mentira, mas só os que estão inscritos no livro da vida e do Cordeiro. Elucidação textual. Uma explicação rápida sobre o texto lido. O livro de Apocalipse, nos capítulos 21 e 22, nos apresenta uma descrição detalhada dos novos céus e nova terra que estão sendo preparados por Deus como um evento posterior ao fim dos tempos. Os atuais céus e terra serão substituídos por novos céus e nova terra. Nesse lugar será chamado de tabernáculo de Deus e habitação eterna dos crentes. Nessa nova terra também será estabelecida a nova Jerusalém, a cidade celestial, toda feita de ouro e conhecida como a cidade santa, na qual todos aqueles que creem em Jesus Cristo e o recebem como Salvador aguardam como promessa da justa justiça de Deus, indicada em 2 Pedro 3,13. Então você observa que é algo totalmente novo, não é algo assim que está dentro do escopo do nosso entendimento para nós delinearmos com tamanha perfeição. Diz assim 2 Pedro 3,13: Mas nós, segundo a sua promessa de Deus, aguardamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. A introdução. O novo céu e nova terra serão uma futura realidade que passará a existir após serem consumadas todas as coisas previstas pelos apóstolos e pelos profetas, ou pelos profetas e pelos apóstolos, nessa sequência. Nós já lemos alguns versículos, Isaías 65:17, também Isaías 66:22, 2 Pedro 3:7-10, Apocalipse 21, de 1 a 3. A Bíblia não é muito clara para atestarmos que os novos céus e terra serão resultado do reaproveitamento dos atuais. Ainda mais que existem coisas que ainda estão ocultas aos homens e que os olhos não viram, nem o ouvido ouviu, e nem subiram ao coração do homem, o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Por que nós colocamos esse texto desse jeito? A Bíblia não é muito clara para atestarmos que os novos céus e terra serão resultado do reaproveitamento dos atuais, né? Como será uma limpeza da terra, né, para que realmente seja desse jeito. Até porque umas especulações dizendo até que a ideia é que céu e terra sejam interligados, tá? Isso a gente vê, nós vamos ver no final, por causa das dimensões da Nova Jerusalém, a cidade de Deus. Agora, é interessante aqui também que nós não conseguimos entender, mas você vê o mistério que é do novo nascimento, né? Como que é o novo nascimento? Como que é a vida da ressurreição? O que vai acontecer? Por exemplo, você imagina aqueles que dormem em Cristo hoje, né? Aqueles que partem para o Senhor, eles já são a nova criatura espiritualmente falando aqui na terra.
Agora para pensar que eles vão ser ressuscitados, né, com corpos incorruptíveis. Então, que ligação, de que você vai acusar eles com ligação ao passado? Né? Não, esse corpo seu é aquele mesmo corpo. Pode até ser, como é o caso da ressurreição. Mas vem cá, e o que acontece nesse corpo que ele não traz as características do outro, as principais características do outro, né? Então é algo muito grandioso, tá? Nós temos que pensar assim também, porque estes seres, né, recriados por Deus, eles vão, que seremos nós, eles vão ter algo à altura, assim como eles estão sendo transformados à altura da eternidade e da pureza, né, da presença, da habitação tal no Espírito, que até o seu corpo é transformado, então também haverá um outro modo de habitação. E essa ideia de habitar não pode sair da nossa cabeça, porque nós temos a parte física, tá? Nós temos a parte física que Deus criou e é para Ele, para louvor da sua glória. Nós não pensamos que nós seremos etéreos, nós teremos propriedades no nosso corpo tais que não temos hoje. Mas lembre-se, o corpo físico foi criado por Deus para louvor da sua glória. Então, daí a ideia de habitar em algum lugar, né? E ter esse nome, né, de terra, é a ideia de habitação de ser humano. No que sabemos, então, voltando ao texto, é que existe uma especulação em torno do assunto, mas de uma coisa temos certeza. É uma realidade, os novos céus e a terra nova serão uma realidade já antevista, é o que diz Isaías no seu livro, capítulo 66, versículo 22. E segundo compreendemos de Apocalipse 21, 2, os novos céus estarão interligados à nova terra, formando um todo harmonioso e sem igual. Será uma realidade jamais sonhada pelo ser humano, o grande alvo e expectativa da nossa fé. Será um novo mundo transformado e redimido, onde a justiça divina reinará em santa perfeição. Ponto 1. Novos céus e nova terra. Por causa de Adão e Eva, toda a criação foi afetada com o pecado. E como consequência da queda, a terra recebeu uma sentença de juízo. A gente está olhando agora há pouco sobre o novo céu e nova terra, né? Mas para a gente entender, a gente tem que voltar lá no princípio da Bíblia e ler os versículos que a gente até nem gosta muito deles, né? Gênesis 3, 16 a 19, vai falar da conversa de Deus com o ser humano logo após a queda, né? Diz assim: a mulher disse: grandemente multiplicarei a dor da tua gestação, em dor darás à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido e ele te dominará. Ao homem disse: por que deste ouvidos à voz de tua mulher e comeste da árvore de que ordenei, dizendo: não comerás dela? Maldita é a terra por tua causa, em fadiga comerás dela todos os dias da tua vida. Preste atenção nisso. Maldita é a terra por tua causa. A terra, então, é que sofreu maldição, é que foi chamada de maldita por Deus. Nem o homem nem a mulher, mas a terra. Ela produzirá, a terra, também espinhos e abrolhos, e comerás das ervas do campo. Do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela foste tomado, pois és pó e ao pó tornarás. Então, é o princípio da maldição sobre a terra. O castigo imposto, bem como efeitos também sobre a natureza, tinha o propósito de relembrar à humanidade as consequências terríveis da desobediência e do pecado, e assim como também tinha o objetivo de levar o homem a depender de Deus e resgatá-lo do estado da perdição. Em 2 Pedro 3,13, vemos que, segundo a promessa de Deus, nós, os fiéis, assim como a natureza, aguardamos a restauração que se dará nos fins dos tempos, e o tabernáculo da habitação de Deus, que antes estava no céu, agora na pessoa de Jesus, habitará com o seu povo. Apocalipse 21, 3. Isso fica bem claro para a gente que Deus tem essa ideia, né, de que Ele vai habitar. Irmãos, essa ideia de ter uma nova terra também, uma cidade
onde Deus vai estar com o seu povo, é um desejo de Deus. Isso aí é um desejo de Deus, tá? Não é coisa que não cabe na nossa mente, né? Diz assim: e ouvi uma grande voz vinda do trono que dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens. Deus habitará com eles, e eles serão o seu povo, e o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. É estar mesmo, né? Estar junto. No Éden, o homem foi expulso da presença real de Deus. No novo céu e na nova terra, essa presença será restaurada. Verão realmente sua face. Apocalipse 22, 4. A parte mais bonita da redenção talvez seja essa daqui. E verão a sua face. Apocalipse 22, 4. Estaremos com ele nas eras infinitas, e lá não haverá dores, angústias e tristeza, pois tudo já passou e Jesus fez novas todas as coisas. Para os irmãos terem uma noção, Romanos capítulo 8 vai falar dessa necessidade de fazer novo. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos capítulo 8, versículo 18 e alguns adiante, ele vai falar da necessidade dessa redenção, desse estado novo das coisas. Tá? Ele fala assim, ele vai comparar isso com as aflições de hoje em relação ao que está proposto. Ele vai dizer assim: para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Ele vai dizer: a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Pois a criação ficou sujeita à vaidade, ou seja, aquilo que desvanece, não por sua vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que também a própria criação será libertada do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Sabemos que toda a criação geme como se estivesse com dores de parto até agora. Não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, aguardando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Então você observa que a criação ela não tem culpa do pecado do homem, mas ela foi sujeita, tá, por Deus ao cativeiro da corrupção por causa do pecado do homem. E agora que nós aprendemos isso e entendemos que existe uma redenção e abraçamos a fé nessa redenção, né? Pela fé nós nos abraçamos nessa redenção, a Bíblia diz que nós também gememos aguardando a redenção do nosso corpo, que ficou preso no cativeiro da corrupção também. Assim também a natureza, tá, como um todo também espera isso aí. Então, isso aqui é um adendozinho que nós estamos fazendo dentro dessa... Isso não está na nossa revista, só para os irmãos terem a noção, tá, de como que é necessário que aconteça, né? Assim como a Bíblia promete que aquele que tem fome e sede de justiça vai ser saciado, assim também isso aqui está proposto para nós. As visões de Apocalipse ressaltam a importância crucial do Evangelho a partir de outra perspectiva muito séria. Aqueles cujos nomes não estão no livro do Cordeiro serão julgados por suas próprias ações ao longo da vida. Sem a cobertura do sangue expiatório do Cordeiro, eles serão expostos à justa ira de Deus, condenados e lançados no lago de fogo, que é a segunda morte. Isso está lá no juízo do grande trono branco, em Apocalipse 20. Esses versículos aí é do 13 ao 15. Suas almas serão reunidas com os corpos nos quais praticaram a sua rebelião, que é na ressurreição da condenação, e nesse lago ardente experimentarão não somente a incessante angústia física, mas também a privação total de alívio mental e espiritual. Por que Deus haveria de dar a ressurreição? Porque você imagina que se o corpo físico é usado para negar a Deus e para associar prazeres que têm a ver com a negação de Deus, porque o corpo ele é um veículo que exprime prazer da alma em contato com o mundo externo, tá? Isso é verdade. O corpo é um veículo onde a alma interage com o mundo criado por Deus. E isso tem as relações de prazer, tem as de dores também, mas vamos lá, de prazer.
Então, se hoje um prazer é indevido porque ofende a Deus e o corpo é usado, então você imagina que na condenação o corpo vai transmitir à alma a dor física daquela ofensa feita a Deus, tá? E consequentemente também a dor, a sensação de abandono espiritual, porque Deus não terá mais compaixão, né? Será que a perspectiva de tormentos incessantes assegurados pela inabalável justiça de Deus, e tem que haver punição por causa da justiça, faz o seu coração temer? Deveria. Será que os prazeres vindouros nos novos céus e na nova terra estimulam os anseios do seu coração? Deveriam. O agora conta para sempre, né? Então o que nós fazemos hoje, o que nós vivemos hoje, conta para a eternidade. Ou bendita ou afastada de Deus. Ponto 2. Não habitaremos no céu na eternidade? Primeiramente, ressaltamos que a palavra de Deus nos apresenta a existência de 3 céus. O primeiro, em Gênesis 1:20, mostra que Deus criou aves que voariam por cima da terra pela vastidão dos céus. Nesse caso, a palavra céu se refere à atmosfera da terra, o céu visível. O segundo, em Isaías 13:10, as estrelas dos céus e suas constelações, se refere ao que chamamos de espaço interestelar, está em 1 Reis 8:30 e Mateus 18:10. Vemos a palavra de Deus se referir à morada de Deus, os céus, e diz que existem anjos no céu. As palavras céu e céus não são uma figura de linguagem. Elas descrevem o lugar onde Deus mora. O apóstolo Paulo foi arrebatado até o 3º céu, mas foi proibido de revelar o que lá presenciou. Isso está em 1 Coríntios 12:1-9. Ele vai falar de 3º céu. Então tem o primeiro, o segundo, ele falou que foi até o 3º céu, né? É algo que não está possível ao homem natural poder chegar. Então, o apóstolo Paulo fala que viu, ouviu, aprendeu revelações do Senhor, Deus lhe deu coisas, e algumas diz que não podem ser ditas. Não podem ser ditas porque ainda não estão sendo reveladas para a humanidade, ou não podem ser ditas porque mesmo que Deus estivesse mostrando a Paulo ali, não existe no nosso vocabulário e conhecimento palavras que vão dar a capacidade de entender isso, né? Então é como se alguém te desse um presente e você perguntar para você se você gostou, mas fosse um presente assim, algo estupendo, e você, na sua incapacidade de expressar um sentimento de uma gratidão além do que assim, da altura do presente, aí a pessoa pergunta, você gostou? Você fala, gostei. Aí a pessoa pode pensar assim, poxa, só gostei? Não, o presente é algo valiosíssimo, é algo que era para tocar no coração dele, fazer da cambalhota. Mas você não consegue explicar isso, as suas palavras acabam não explicando. Então, nós podemos inferir também que o apóstolo Paulo não escreveu, não falou, né? Ele fala que são coisas inefáveis, porque não tinha palavra para descrever também. E Deus não deu a palavra para ele também, né? Então são certas coisas que estão reservadas para um tempo. Nós sabemos que elas já existem, são nossas, mas estão reservadas para um tempo. O que vemos em Apocalipse 21 é que Deus informa que transformará de tal forma o céu e a terra que hoje conhecemos em uma nova criação. Observe que um novo universo, a Nova Jerusalém, será o foco de todas as coisas. Nova Jerusalém. Os novos céus e a nova terra serão tão perfeitos que exaltarão a glória de Deus. Agora, independente da forma como será o céu, se será nos ares ou aqui na terra, o que temos que ter em mente é uma exigência da parte de Deus para habitar no céu na eternidade, é ter o nome escrito no livro da vida, Apocalipse 21:27. Sem o nome escrito no livro da vida não vai adiantar. Assim como beber da água da vida e vencer o pecado da desobediência do velho homem. Então o Senhor nos chama, né, para um relacionamento de dependência, tá? E para nos apropriar de coisas que de outra forma não nos seria dado. Então nós vamos aprender aqui, Apocalipse 21, versículos 6 e 7.
Disse-me mais, está cumprido, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Então vai receber da fonte da água da vida. E para receber da fonte da água da vida tem que crer. Porque se alguém plantar uma fonte aí no centro da cidade aí, falar que aquela água é uma água poderosa para dar rejuvenescimento, muita gente vai lá beber. Mas quando Jesus fala que Ele é a água da vida, Ele é o pão da vida, não pode ser. Como que pode? Quem que ele pensa que é? A gente pensa que uma água física, né, a mistura lá dos gases lá e que vira a água, nós acreditamos que ele vai ter outras propriedades. Muitas pessoas vão aderir à ideia. Mas quando Jesus fala que Ele é a vida e que a vida exige uma resposta, porque se você parar para pensar, toda a vida exige uma resposta. Se nós queremos ter uma vida saudável, nós deveremos ter então hábitos saudáveis de alimentação, de exercícios, de cuidados, né? De sono. Se nós queremos ter uma mente saudável, nós deveremos bloquear certas informações, não ficar nos apegando ao medo, muito pelo contrário. A vida exige uma resposta. A vida que Jesus é uma vida eterna. É incomparável com ter uma saúde para viver 100 anos. Viver de forma saudável. Porque você vai viver 100 anos de forma saudável, sim, entre aspas, porque o envelhecimento é normal. Ele vai acontecer porque a carne está se corrompendo. Por mais que a pessoa se cuide, ele não terá as mesmas coisas que ele tinha com 21 anos de idade, com até uns 30 anos de idade. Já mudou muita coisa, por mais que ele pareça saudável. Nós temos hoje, em 2020, muitas reportagens com atletas, né, do passado e que ainda continuam se exercitando e têm uma vida, digamos, muito saudável. Mas olha para eles, eles já não são mais aquilo que eram nos seus tempos de glória. A glória está esvanecendo, a glória do homem, né? Mas nós entendemos que a vida eterna exige uma resposta. E ela não pode entrar nela coisas que são típicas da morte, que são coisas que não ajudam. Então nós não podemos levar para lá. Terá que ser algo totalmente novo. Porque tudo aqui, por mais que seja saudável, termina na sepultura. Mas lá, como não haverá sepultura, nós temos que entender então que haverá um comportamento novo. Ok? Bom, versículo 7... Quem é 21, no capítulo 21, versículo 7, quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Vamos falar sobre vencer? Vencer a si mesmo. Vencer a si mesmo. Na primeira carta de Pedro, ele fala muito sobre o sofrimento. E ele fala até que é pouco o sofrimento, é um pouquinho, né? Mas depois nós vamos receber a coroa de glória. Por que o crente sofre? Ele sofre para ser salvo? Não, quem sofreu para eu ser salvo foi Jesus. Eu não sofro para ser salvo. Muito pelo contrário. Há algum sofrimento porque eu sou salvo num mundo corrupto ainda. Então eu sou manifestação de Cristo, por isso que eu tomo parte nos sofrimentos de Cristo. Tá? Então quando eu estou sofrendo, eu também estou vencendo a mim. Mas eu estou vencendo a mim? Sim, pelo sofrimento, sim. Porque a nossa tendência é aceitar o que está à mão e que dá algum prazer mais rápido. Então a nossa tendência é voltar à velha vida, voltar ao pecado, tá? Ter prazer temporário, tudo é mais fácil, né? Então, quando você passa por sofrimento aqui, lembre-se que Jesus, a salvação eterna, não está em negócio por nada nesse mundo, tá? Não pode estar, não pode estar. Por que não pode estar? Porque
se nós não abraçarmos isso, nós poderemos ter retornos ao passado, retornos à falta de fé, retorno à negação de Deus e seu Cristo. Então, quando você está passando por sofrimento e você não sabe nem explicar porquê, dá glória a Deus e entenda, você está vencendo, está sendo chamado a vencer a si mesmo. Você só vai provar para você, não é para Deus, porque Deus já sabe o futuro nosso, que é o eterno presente dele. Ele já sabe se você vai vencer ou não. Agora você que tem que saber se você quer vencer. Você que tem que saber se você realmente quer um novo céu e uma nova terra. É novo, não pode entrar nada do que foi maldição, do que trouxe a maldição para esse, porque senão vai amaldiçoar lá também. Lembre-se, a Bíblia diz que Deus criou a terra com tudo que tinha para o homem. E ele falou, eis que tudo era muito bom. Deus declarou que tudo era muito bom. Entrou o pecado, Deus fala assim, maldita é a terra por sua causa. Você imagina, um novo céu e uma nova terra. Só pode entrar lá gente que foi redimida dos seus pecados passados, foi perdoado e que tem consciência de que o pecado é amaldiçoador, de que o pecado sempre vai trazer problemas e perdas para si e para a comunidade dos que vão morar nesse lugar. Então, nós temos que entender que o sofrimento humano vai trazer esse entendimento para mim, para você, de que eu quero entrar no céu. Tá? E esse sofrimento é o desprendimento do que é daqui por causa do pecado e que trouxe morte. Tá? E que trouxe morte. Mas parei, era para eu estar gostando, mas vai entender, né? A raça humana vai entender, era para eu estar gostando de se desprender daqui, mas não é. Entre o novo céu e a nova terra, ponto 3 da nossa revista. Entre o novo céu e a nova terra, há também uma cidade, a Jerusalém Celestial. Em Apocalipse 3, 12, 21, 2 e 10, vemos essa cidade ser mencionada como que descendo dos céus, descendo de Deus. Então está aí Apocalipse 3,12, o Senhor está falando assim, a quem vencer eu farei coluna no templo do meu Deus, de onde jamais sairá, escrevei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu da parte do meu Deus e também o meu novo nome. É o Senhor falando a respeito desse período. Apocalipse 21, 2 diz, vi também a cidade santa, a Nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, ataviada como uma noiva para o seu noivo. Nesse aspecto, temos que considerar que a esperança do cristão não está voltada para a Jerusalém terrestre, mas para a celestial. E é muito bom nós observarmos os textos que nos são colocados aí, se nós temos essa esperança, irmãos. Porque se a nossa esperança for parecida com a esperança das religiões, para que nós queremos Cristo? Porque as religiões prometem algo que eles humanamente dizem que controla. A gente sabe que não controla, né? Mas dá para entender que é humano. Humanamente dá para controlar. O que a Bíblia te chama para crer é algo que não cabe no coração do homem. Porque ele perdeu o contato contínuo com Deus. Então é algo que tem que ser refeito. Tá? Então vamos lá. Filipenses 3,20. Olha só. Mas a nossa pátria está nos céus. Ela já está lá. De onde esperamos o Salvador, o Senhor Jesus. Né? De onde vem o Senhor Jesus para nos buscar. Então é importante nós prestarmos atenção nisso aí. A gente passa despercebido nisso aí, acha bonitinho, mas tem uma promessa muito grande nisso aí. Hebreus 11, versículos 13 ao 16 diz: todos esses morreram na fé, os homens, os heróis da fé, que ele estava falando aqui, até Abraão e Sara, até aqui, tá, nesse trecho. Não alcançaram as promessas, viram-nas de longe e as saudaram, e confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Ora, os que dizem tais coisas claramente mostram que estão buscando uma pátria.
E, se na verdade se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de voltar. O Senhor Jesus fala que ninguém vai ao céu a não ser aquele que de lá vem, né? Mas agora desejam uma pátria melhor, isto é, a celestial, pelo que também Deus não se envergonha deles de ser chamado seu Deus, pois já lhes preparou uma cidade. Então Deus já colocou em nós que nós somos do céu. Então nós, quando falamos em ir para o céu, ir para a Nova Jerusalém, nós na verdade nós deveríamos usar o verbo voltar, porque você agora nasceu de lá em Jesus Cristo. Então por isso que você é de lá. Hebreus 12, 22 diz assim: mas tende chegado ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, à Jerusalém celestial e aos muitos milhares de anjos. Então existe uma cidade e o nome dela é Jerusalém, que não é a que a gente conhece aqui na terra. Nela reinará a santidade, porque não haverá pecado, e sim separação do santo e do profano. Apocalipse 21, 2 e 22, 15 vai deixar bem claro as coisas que não vão entrar lá. 21, 2: vi também a cidade santa, a Nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, ataviada como uma noiva para o seu noivo, cidade santa. O 22, 15 vai falar de coisas que não entram lá, são coisas horríveis. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os adúlteros, os homicidas, os idólatras e todo aquele que ama e pratica mentira, né? Bastava só deixar isso aqui de fora, né? E todo aquele que ama e pratica mentira. Deixa o mentiroso de fora, já resolve o problema, tá? Porque o tal do mentiroso não é fácil, não, né? A Bíblia já diz que ele é filho do diabo. Essa cidade, nela reinará a santidade, porque lá não existirá maldição. Então, pulei um pedacinho. Lá não existirá maldição. Apocalipse 22, 13. Ali nunca mais haverá maldição, porque não vai entrar o pecado. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. Apocalipse 21, 4 e 27 vai dizer: Deus enxugará de seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, pois já as primeiras coisas são passadas. As coisas são relativas ao pecado. O versículo 27 diz: e nela não entrará coisa alguma impura, nem o que pratica abominação ou mentira. Ó, bendito do mentiroso aqui. Mas somente os que estão inscritos no livro da vida e do Cordeiro. Nela reinará a santidade, porque não haverá pecado, e sim separação do santo e do profano também. Lá tem a glória de Deus, Apocalipse 21, 11. Ela, a cidade, brilhava com a glória de Deus, e o seu brilho era semelhante a uma pedra preciosíssima, como jaspe cristalino. Eu nem conheço o jaspe. É o tabernáculo de Deus com os homens, versículo 3 do capítulo 21 de Apocalipse. E ouvi uma grande voz vinda do trono que dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens. Deus habitará com eles e eles serão o seu povo, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Possui iluminação própria da glória de Deus. Sua luz é semelhante a uma pedra preciosa e tem a resplandecência do jaspe. Não haverá mais templo, sol, lua e noite. Apocalipse 21, 22 e 23, Apocalipse 22, 5. Diz assim: nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não necessita nem do sol nem da lua para que nela resplandeçam, pois a glória de Deus a ilumina e o Cordeiro é a sua lâmpada. 22, 5. E ali não haverá mais noite, não necessitarão de luz de lâmpada nem da luz do sol, pois o Senhor Deus os iluminará e reinarão para todos sempre. Isso deve ser muito confortador para o escritor, que já escreve depois da queda de Jerusalém, depois que o templo é destruído, e para ele é muito confortador porque há um apego ao templo, embora ele já sabia que o templo não era mais necessário, aquela estrutura de templo, aquela ideia de sacrifícios, falar que a glória de Deus se manifesta ali, mas sempre fica aquela ideia de estar constantemente na glória de Deus. Tanto a glória de Deus está no nosso coração pela fé, como se nós estivéssemos imersos nela, como se ela fosse visível também aos olhos, né? Então,
Você observa aqui que aqui é uma satisfação completa de todas as coisas que Deus criou no homem, tá? Tanto na espiritual como na física, e passa pela visão. Tá? Ela tem arquitetura e dimensão própria. Apocalipse 21, do 12 ao 14, e o versículo 16 diz assim: tinha grande e alto muro com 12 portas, e nas portas 12 anjos, e os nomes escritos sobre elas, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. Do lado do oriente tinha 3 portas, do lado do norte 3 portas, do lado do sul 3 portas, do lado do poente 3 portas. O muro da cidade tinha 12 fundamentos, e nele estavam os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Aquele que falava comigo tinha uma cana de ouro para medir a cidade, as suas portas e o seu muro. A cidade era quadrangular, o seu comprimento era igual à sua largura. Mediu a cidade com uma cana e tinha ela 12.000 estados de comprimento, a largura e a altura eram iguais. Versículo... eu já li até o 16, né? Deixa eu só te falar uma coisa. Essa medida aqui, 12.000 estádios, na verdade são 2.200 quilômetros. Agora para pensar isso de largura, comprimento e altura também. 2.200 quilômetros. Você tem uma ideia? Rapidamente aqui, a atmosfera nossa, onde nós vivemos, vai até aí no máximo 600 quilômetros de altura. A partir daí nós temos algo chamado exosfera, que vai de 600 a 1.280 quilômetros de altura, onde nós vamos aí colocar os equipamentos que nós usamos para nossa ajuda aqui na Terra. Depois disso, o espaço sideral. E aí, só rapidamente, não tem as medidas todas, assim com todos os nomes, não, que não é o nosso propósito. Tá? Então, se imagina o que é 2.200 km de altura. Essa cidade, em metros quadrados, né, em medida de quilômetros quadrados, ela teria o tamanho de 58% da superfície do Brasil. Mas é uma cidade. Nesse tamanho do Brasil, nós temos fazenda, temos espaço de floresta. Aqui diz de uma cidade. Para pensar o tamanho disso. A ideia que se transmite pelo tamanho dessa cidade é que a salvação está para toda a humanidade. Se todo mundo quisesse, todo mundo poderia ser salvo, não é o que Jesus diz em João 14? Na casa de meu pai há muitas moradas. Muitas quantas? Pode ser para todo mundo. Tá? Ele não está dizendo que há um limite de Deus para salvar, relativo à capacidade de Deus de salvar e abrigar. Fala, não, eu vou salvar vocês não ir para o inferno, mas não dá para vocês morar aqui não. Cada um mora na sua casa. Não. E é interessante que ele fala dessa cidade de portas abertas. A cidade está sempre de portas abertas. Isso quer dizer que a salvação está aberta a todo aquele que crê. Porque a cidade, para ela, não está dizendo que tem um limite. Tá? Mas essa altura de 2.200 km de altura quer dizer o seguinte, que é como se João olhasse assim e não visse o fim da cidade, olhando para cima. O que dá a entender que é uma perfeita ligação entre os céus de Deus, que os homens não podem ir, né, mas que agora vai poder, e a terra, que é de Deus também. Deus criou, e criou o ser humano para habitar com ele, para poder também participar da sua criação física. Bom, conclusão. Após o período milenar, a igreja será levada ao grande trono branco para assistir o grande juízo final. Logo quando acabar esse juízo, Deus irá estabelecer um novo céu e uma nova terra, onde só entrarão aqueles que estiverem com seu nome escrito no livro da vida. Nessa nova terra, nossa cidadania será mudada, nossos corpos serão transformados. Conforme a imagem de Cristo, estaremos com Ele para sempre na glória. Que possamos permanecer firmes até a vinda do nosso Senhor Jesus, para que tenhamos acesso a essa nova cidade, a essa nova terra,
futura que está preparada para os fiéis. Então ela já existe, primeiro que existe em Deus, e já existe em nossos corações, porque é certo que lá nós estaremos. Tá? É certo que nós vamos fazer parte disso aí. Já está em nós essa certeza. Tá? E que esse estudo, né, que não tende a esgotar com todas as minúcias, mesmo bíblicas que estão aí, mas é para aumentar a fé, tá? É para fazer que você possa ser dono daquilo que Deus deu, tá? Então, nós temos que entender isso aí. Isso já está em nós, tá? Essa nova cidade já está em nós na questão da fé. É muito bom, muito bom e importante nós entendermos isso. Olha o que Paulo escreve aos Gálatas, falando sobre eles estarem apegados a coisas daqui, que mesmo que eles chamem de lei de Deus, tá? E rejeitarem ou terem medo de se entregar totalmente ao novo. Você imagina você falar hoje que você tem uma cidade nos céus. É novo. Como que se explica isso? Ora, para pensar o quanto que o Evangelho é totalmente outro em relação à capacidade humana. Olha só o que Paulo vai dizer. Pois está escrito, Gálatas 4, versículo 22 e alguns versículos para frente, até o 31. Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. Todavia, o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas o que era da livre por promessa. Não era assim? Agar deu um filho para Abraão? Deu. Mas não foi propósito de Deus, não era o que Deus tinha prometido. O que Deus prometeu ainda não tinha sido dado. Falou, Agar, isso aí é coisa da sua carne. Aí Paulo vai dizer, o que se entende por alegoria, pois essas mulheres são as 2 alianças. O que é uma alegoria? É uma história contada para exemplificar algo, é uma história montada para mostrar, para entender, tá? Porque se você parar para pensar em questão de nascimento, tanto o Ismael, filho da Agar, como o outro que veio a nascer, o Isaac, filha da Sara, o processo físico foi o mesmo, tá? Então, mas olha só, mas tinha uma promessa. Aí sim, aí por isso que ele está montando a alegoria aqui. Uma aliança é do Monte Sinai, gerando filhos para a escravidão, que é Agar. Ora, esta Agar é Sinai, um monte da Arábia, que corresponde a Jerusalém atual, porque é escrava com seus filhos. É o que está dizendo, mas escravo de quê? Da lei de Deus? Não, eles são escravos do pecado. E por não receberem a Jesus, eles falam que estão com a lei. Não é assim que tanta gente fala, não, esse negócio de ser crente não dá não, eu pratico os 10 mandamentos, eu gosto do sermão do monte, e vai por aí afora. Mas a Jerusalém que é de cima é livre. De onde se tiram a Jerusalém de cima, se não for por revelação? A qual é mãe de todos nós, viu? Você tem uma mãe no céu, viu? A mãe do céu, você tem uma mãe no céu, é Jerusalém, tá? A Jerusalém celestial. Pois está escrito, alegra-te, estéril, que não dás à luz, esforça-te e clama, tu que não estás de parto, porque os filhos da abandonada são mais do que as que têm marido. Olha que visivelmente é isso que acontece. O Senhor Jesus tem a preeminência em tudo, irmãos. Vou falar uma coisa aqui, o número de salvos pode ser maior do que o de perdidos, sim, mas esse é assunto para outro dia. Ora, vós, irmãos, são filhos da promessa como Isaac. Mas, como então o que nasceu segundo a carne perseguiu o que nasceu segundo o Espírito, assim é também agora. Viu o sofrimento? Mas que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, pois de modo algum o filho da escrava herdará com o filho da livre. De maneira que, irmãos, somos filhos não da escrava, mas da livre. Tá? Então, creia, Nova Jerusalém existe. Ela é para quem quer morar nela. Tá?
ela é para quem quer habitar com Deus para sempre. Estar nele e ele em nós. De tal forma, é uma forma de existência tal, que você não precisa nem do sol, nem da lua, nem das estrelas. E olha que nós precisamos deles hoje. É um modo de vida inconcebível para o tempo em que nós estamos vivendo. Que Deus abra o nosso entendimento e nos faça crescer naquilo que Ele tem para nós. Crescer em entendimento, em aceitação, tá? Em posse da herança, tá? E de vitória, porque é dada a quem vencer. Experimente vencer a si próprio, vencer a incredulidade, vencer o medo e assim por diante. Em nome de Jesus, Deus abençoe. Amém.